Bom dia, você que nos acompanha pelo Facebook PT na Câmara, pelo Facebook do deputado Rui Falcão, pelo blog da ex-presidenta Dilma e pela Rádio Democracia. Estamos começando mais um Ponto a Ponto, recebendo aqui nos nossos estúdios o deputado Rui Falcão, ex-presidente do Partido dos Trabalhadores. Bom dia, deputado Rui Falcão. Bom dia, Vânia. É bom estar aqui com vocês, tá? Tivemos uma semana movimentada aqui na Câmara. Nós vamos poder tratar de todos esses assuntos aí, como a gente faz habitualmente. E que semana, hein, deputado? Muitos assuntos aqui no Planalto, né? Essas histórias aí desse governo atrapalhado. Aqui na Câmara também, muito movimento. E a gente poderia começar fazendo uma análise desse absurdo que foi a prisão de um militar no avião da comitiva presidencial. Deputado, como é que o senhor está vendo esse episódio? Com muita preocupação e principalmente porque, além do fato gravíssimo que é encontrar 39 quilos de cocaína num avião da comitiva presidencial, isso desmoraliza o Brasil no exterior. Mostra que não há nenhum tipo de controle, nenhum tipo de vigilância, e as explicações são todas contraditórias sobre o episódio. Dizem, por exemplo, que esse sargento, que na linguagem militar conhecido como taifeiro, integra aquela comitiva que ia esperar o presidente em Sevilha, quando ele voltasse da reunião do G20 no Japão. Mas várias explicações, não, que ele não ia voltar, que o presidente vai voltar por Seattle e não mais por Sevilha. E os jornais dizem também que esse militar já participou de 29 missões, já viajou com 3 presidentes da República. Então, é curioso que, aparentemente, nenhuma das outras vezes que ele viajou teve esse episódio. Então, nós estamos, em função disso, fazendo requerimentos de informação ao Gabinete de Segurança Institucional, à Polícia Federal para que investigue, e estamos protocolando, inclusive, um requerimento de convocação dos ministros Heleno, que é o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, do ministro da Defesa, e um convite também para o ministro da Aeronáutica para que a gente possa elucidar esse episódio. É muito grave. No passado, chegaram a fazer acusações ao presidente Lula, e tem até uma brincadeira agora dizendo que bons tempos aqueles, que a única coisa que se encontrava nos aviões presidenciais era a cachaça, a bebida brasileira, né? Então, nós precisamos saber o que efetivamente aconteceu, punir o responsável, os responsáveis, né? E reforçar esses esquemas de vigilância, de segurança, né? É muito grave mesmo, né, deputado? Não é uma coisa qualquer. São 39 quilos que passou, foi para dentro do avião sem passar num raio-x, sem controle. E assim, é uma questão de segurança institucional mesmo, né? E se fosse uma bomba, por exemplo, Pois é. né? Como é que ficaria essa situação toda? Por isso é que a gente está insistindo, né, sem estar acusando ninguém, mas também as dúvidas permanecem. Que esquema de segurança tem a presidência da República para que se faça tráfico de drogas num avião oficial, um avião da FAB, da presidência da República, né? Então vamos ver se essas convocações, esses requerimentos de informação produzem alguma informação nova sobre o episódio. Quer dizer, o general Heleno, que bate na mesa e contra o Lula e tudo, ele é quem é o responsável final Direto. Pelas pessoas que são selecionadas, né? Ele vai ter muito que explicar aqui na Câmara e para o Brasil inteiro, né, deputado? Com certeza. Deputado, aqui na Câmara também essa semana o clima subiu um pouco com a vinda, né, do jornalista do site da Intercept, o Glenn Greenwald, que veio aqui e confirmou realmente tudo aquilo que o site vem publicando do verdadeiro conluio que foi montado nessa vaza-jato com a intenção de perseguir o Lula, de perseguir o PT, de impedir que esse projeto de desenvolvimento do Brasil, que estava dando tão certo, pudesse ter uma continuidade. Como é que o senhor avaliou essa vinda? O senhor chegou a acompanhar lá na comissão? Eu participei e fiz perguntas também. Curioso que, enquanto ele veio aqui à Câmara,
o ministro Sérgio Moro, que tinha se oferecido para vir até a Comissão de Constituição e Justiça, foi para os Estados Unidos, inicialmente com agenda secreta, agora parece que por pressão divulgou a agenda, e virá aqui na Câmara dos Deputados, terça-feira, numa sessão conjunta de 3 comissões de legislação participativa, a Comissão de Direitos Humanos e a Comissão de Constituição e Justiça. Mas a audiência com Glenn Greenwald foi uma audiência assim, muito impactante. Foi convocada pelo companheiro Helder Salomão, que é o presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, e ele foi muito taxativo. A primeira coisa que ele disse foi o seguinte: o ministro Sérgio Moro era o chefe da Operação Lava Jato. Ele não era um juiz imparcial, era um juiz venal, politiqueiro, e coordenava os procuradores, que eu, em linguagem futebolística, digo que ele era um juiz ladrão e os procuradores eram os bandeirinhas que também apitavam junto com ele. E teve muita provocação, muitas baixarias, atitudes homofóbicas. Mesmo assim, ele em nenhum momento deixou de responder, em nenhum momento entrou em provocações e anunciou que virão novas revelações. Inclusive, quando provocado por uma deputada, por que o senhor não mostra os áudios e tal? A senhora vai se arrepender de ter feito esse desafio, porque tem áudio, ele está compartilhando as informações com a Folha de São Paulo, parece que com a Veja também, tem uma equipe grande de jornalistas do Intercept e também desses outros veículos que estão aferindo material, pesquisando material. Então, ele confirmou todas as revelações que têm sido publicadas e anunciou que novas virão. E aquela ansiedade que as pessoas ficam, não, por que não faz logo, por que não mostra logo? Ele está dizendo, eu tenho que ser extremamente criterioso. Qualquer informação que não seja checada coloca todo o trabalho em risco. Então, ele que é um jornalista com experiência internacional, premiadíssimo, recebeu o prêmio Pulitzer, que é um prêmio do jornalismo mundial, 2 prêmios ESSOS, tem um documentário a respeito do trabalho dele, documentário esse que ganhou o Oscar de documentário também. Então, é uma pessoa de uma reputação internacional, diz que não vai sair do Brasil, apesar das ameaças. E eu fiz aliás, dei uma informação adicional para ele, porque num dos diálogos que havia entre o Moro e o Dallagnol, eles falavam assim, e essas notas malucas do PT, será que a gente deve responder? Aí eu falei, Glenn, se você não tem lá nos diálogos, essas notas malucas eram as notas da direção do PT. E eu era presidente e redigia essas notas. E o que era maluquice? Que já naquela época a gente dizia que, em nome do combate à corrupção, que o PT foi pioneiro nisso, porque criou normas, aparelhou a Polícia Federal, garantiu a autonomia do Ministério Público, numa série de políticas públicas que hoje se voltam contra nós, mas o combate à corrupção não pode ser feito rasgando a Constituição, as leis e o devido processo legal. E com imparcialidade. E o que foi feito, com imparcialidade, e o que foi feito é que, em nome da tal da Operação Mãos Limpas, o Moro sujou as mãos na parcialidade e no partidarismo. Então, era esse o conteúdo das notas, que já naquela ocasião, sem ter todos esses diálogos, a gente percebia, pela condução do processo, pela condução coercitiva do presidente Lula, sem que ele tivesse sido ouvido antes, já dava para sacar a parcialidade dele, né? Então, foi um fato marcante a vinda dele aqui. Talvez por isso, inclusive, o ministro Sérgio Moro tenha se oferecido para vir aqui já na terça-feira, posteriormente aos atos que estão sendo convocados aí para o fim de semana, para tentar abafar um pouco da repercussão. E eu espero que ele não venha com aquela conversa fiada que foi no Senado, que ele não se lembra de nada, que as gravações não são autênticas, aqueles mantras que ele cunhou para não responder as perguntas. Aqui vai ser pesado, vai ser diferente.
Os deputados estão aí na expectativa, as nossas deputadas, de esclarecer todos esses episódios. Nós queremos que ele explique inclusive, aqueles diálogos. Além dos diálogos, assim, e cada vez tem fatos novos, né? Ele foi para os Estados Unidos, coincidentemente o Dallagnol também estava lá, né? Tem, nessa operação toda Lava Jato, antes de deflagrar toda essa perseguição ao Lula, ele também esteve lá no departamento. Tudo indica que já tem vários fatos que apontam nessa direção, que tinha uma cooperação muito estreita do Departamento de Justiça dos Estados Unidos com o Moro, com os procuradores. Mais que isso, já teve algumas intervenções, por exemplo, o grampo em cima do telefone das comunicações da presidenta Dilma pela agência NSA dos Estados Unidos, informações sobre a questão do petróleo brasileiro. Então, tem muita coisa obscura e que seguramente tem algum tipo de participação do Serviço de Inteligência norte-americanos. Deputado, já várias pessoas aqui acompanhando e fazendo perguntas e cumprimentando. A Rosana Freitas fala aqui que vergonha, a Guinha Gui fala Moro mentiu, a Sandra Regina também faz careta aqui para o Moro, a Ângela Lourenço fala que bom dia, Rui, você acha que o Moro se sustenta no cargo? Aí tem aqui também a Luzia Ferreira de Souza, fala que Moro sempre mentiu, que o Moro é um tucano togado. E tem pessoas aqui perguntando, a Rosana Freitas também pergunta, quem resolverá tantos problemas? Quer dizer, é uma gama de problemas nesse governo Bolsonaro, e o ministro que a gente sabe agora que vem agindo e já com essa intenção de vir para o governo e depois alcançar um posto mais alto, que seria ministro da Suprema Corte. Então, assim, o que o senhor pode dizer para quem está nos acompanhando aqui sobre esse quadro e qual seria o caminho para botar o Brasil de volta no rumo da democracia? Se a gente estivesse vivendo num regime plenamente democrático, isso até falei também para o Glenn Greenwald, que desconfia muito na Constituição brasileira, nas leis brasileiras, eu acho bonito isso e deveria ser assim. Entretanto, nós estamos vivendo num ciclo político em que a exceção virou regra. Então, primeiro passo deveria ser o próprio afastamento do juiz Sérgio Moro. Como é que a Polícia Federal, como é que os organismos vão fazer a investigação, que são órgãos comandados por ele? Aliás, a própria chegada dele ao cargo já era uma coisa duvidosa, porque ele combinou antes, durante o processo eleitoral, em que ele vazou, inclusive, às vésperas da eleição, o depoimento do delator Antônio Palocci para interferir no processo. Tudo isso está às claras aqui, e, entretanto, o processo prossegue. Tivemos ainda, nessa semana, com intervenção dos setores do judiciário, quando todo mundo esperava que, diante dessa parcialidade, diante de tudo que foi demonstrado, que o presidente Lula fosse libertado, mais uma vez retardam a liberdade do presidente Lula, que, como se sabe, está preso sem crime, sem culpa, e agora, essa semana mesmo, o Ministério Público da 4ª Região Federal está pedindo o aumento da pena em que ele foi condenado por um sítio que não era dele. Então, você vê como é que as coisas estão aqui no Brasil. Eu acredito que vai ser preciso muita luta. Luta dos parlamentares, luta da imprensa democrática e, principalmente, que a população que vai ganhando mais consciência, gente que votou, inclusive, no Bolsonaro e agora vê como foi enganada, que as pessoas se manifestem por todos os meios, pelas redes sociais, pelos atos de rua, pela presença no parlamento, pela ação junto ao judiciário também, porque eu só acredito que a situação pode mudar, que o Brasil pode retomar o caminho da democracia e do desenvolvimento, e o Lula vai ser libertado se tiver manifestação da população, se o povo consciente se manifestar, inclusive para que esses órgãos todos percebam que as coisas não podem continuar assim,
que o país não pode continuar a ser governado por alguém que cada dia tem um fato novo. Acabou de revogar o decreto das armas, ele edita outro. Acabou de tentar transferir a FUNAI para o Ministério da Agricultura. A gente vota aqui que teria que voltar para o Ministério da Justiça e ele reedita decreto. Então é um absurdo esse governo. E hoje total ao parlamento saindo brasileiro, novos dados sobre a economia brasileira. Está aumentando o déficit. Pela primeira vez aqui em vários meses, os salários foram reajustados abaixo da inflação. A recessão vai se impor ao país, o desemprego está aumentando. E fica só esse debate o tempo todo da reforma da Previdência, como se fosse uma panaceia. A reforma da Previdência, que ainda não foi votada e provavelmente não será votada nesse primeiro semestre, se depender de nós, ela não vai resolver os problemas do país. O país precisa de mais democracia, geração de emprego, de distribuição de renda e um projeto de desenvolvimento nacional que ponha fim ao entreguismo, às medidas impopulares e tudo isso que vem sendo coordenado pelo ministro da Economia, o Paulo Guedes. Deputado, o senhor falando nesse contexto todo de que as pessoas vão ter que ir para a rua, não só pelo Lula, mas inclusive por toda essa farsa, né, que foi essa eleição do Bolsonaro, essas promessas de combater a corrupção, de botar o país no rumo do desenvolvimento, as pessoas já estão começando devagarzinho a perceber. Estão aqui já dizendo, já tem uma hashtag aqui que é Moro traiu o povo. Quer dizer, na eleição, Moro ainda era meio que endeusado, né? Todo mundo achava que Moro ia chegar aqui, ia fazer e acontecer. E a máscara caiu, as pessoas estão percebendo que foram enganadas, né? E o próprio Supremo Tribunal é outro fato de hoje, que está nesse contexto todo dessa semana que a gente pode comentar aqui, foi esse julgamento, né, dos habeas corpus, que na verdade um deles ainda não foi julgado, que aconteceu na segunda turma do Supremo essa semana, né? A gente já percebe um viés diferente dos ministros da Corte. A minha maior preocupação com essa parcialidade do Moro, dos procuradores, claro que isso envolve o Lula e envolve outras pessoas que foram julgadas pelo mesmo critério. Mas a preocupação maior mesmo é que a população não pode descrer da justiça. Quando a população perde a confiança na justiça, perde a confiança na democracia, nas instituições de modo geral, a gente vai para um caminho sem volta. Então, essa é a minha maior preocupação. Agora, esse julgamento do Lula, que ficou para agosto, provavelmente, ou para o segundo semestre, no fim do recesso, eu acho que a gente tem que levar muito isso em conta. Tem setores do judiciário que acham que tem que levar em conta o clamor público, ficam receosos com a reação das Forças Armadas. Juiz do Supremo Tribunal Federal é contra-majoritário, ele tem que julgar pela lei. E pela lei o Lula já deveria ter sido solto, porque ele não cometeu crime, não há provas contra ele. E esses diálogos da Operação Lava Jato atestam isso com toda clareza. Então, o que precisa é isso, a população está cada dia mais consciente. O Moro ainda tem uma reserva de popularidade, o Bolsonaro também tem. Por quê? Porque tem uma carga de propaganda e de mídia interessada. Vamos lembrar que o golpe contra Dilma e a prisão do Lula só se viabilizaram com uma aliança muito grande do grande capital financeiro nacional e internacional, com a mídia, a grande mídia toda, e setores do Judiciário e do Ministério Público, senão o golpe não seria possível. Não precisaram nem, como em 64, utilizar os tanques na rua. Foi um movimento de opinião, com interferência inclusive externa, que criou as condições para afastar Dilma sem que ela tenha cometido nenhum crime também. Então, aposto muito nisso, na elevação do nível de consciência e informação da população e da organização popular.
o deputado, já também diante de todo esse quadro e das dificuldades que a gente vê, porque Lula é um preso político, disso a ONU não tem dúvida, uma grande parte dos brasileiros não tem, os partidos progressistas, lideranças progressistas, existe uma consciência muito grande disso, né? Que não tem prova, não tem crime, Lula é um preso político. Mas tem as dificuldades, foi criado todo esse julgamento, toda essa condenação, e precisa ser revertido. Essa semana foi lançado um manifesto pela libertação do Lula, que a bancada do PT é por um comitê Lula Livre, e a bancada do PT aderiu ontem a esse abaixo-assinado. De que forma as pessoas podem participar e por que seria importante as pessoas aderirem a esse abaixo-assinado? Então, ontem nós, na reunião da coordenação da bancada, todos nós assinamos, inclusive, fizemos uma gravação. A ideia é que as pessoas assinem esse manifesto que pede a libertação do Lula. Nós queremos ter milhões de assinaturas aqui e no exterior. E esse abaixo-assinado está disponível no site do PT, da bancada, no site do Comitê Lula Livre. Tem várias entidades, inclusive, que têm esse abaixo-assinado. E seria importante que você que interage conosco nesse momento aqui pudesse não só assinar, mas multiplicar essa informação e esse abaixo-assinado também. Você pode baixar o abaixo-assinado e assiná-lo. Deputado, Por falar nessa questão de abaixo-assinado, eu convido vocês também a participarem da enquete que está no meu Facebook, para que você dê sua opinião sobre esses primeiros 6 meses do governo Bolsonaro. Se você acha que o governo é bom, que ele é mais ou menos, que ele é ótimo, que ele é péssimo, deixe lá a sua opinião, que depois nós vamos ver o resultado. E vamos comentar aqui na próxima semana o resultado dessa enquete, né? Deputado, a Luzia Ferreira de Souza está dizendo aqui, porque todo mundo sabe que a luta é grande, né? São mais de um ano já de prisão política e que a militância continua lá em Curitiba, continua na resistência e dando força para o presidente. A Luzia Ferreira de Souza fala aqui, o cansaço não pode tirar nossa esperança, essa luta não tem hora para acabar. É isso mesmo, né, deputado? Com certeza, e eu aproveito, Luzia, para lembrar o seguinte: nós estamos concentrados na libertação do Lula, mas o companheiro João Vacari Neto já está lá há mais de 3 anos, 4 anos praticamente, também sem culpa, sem provas, com um comportamento muito digno, diferente do Palocci, por exemplo. E está lá o companheiro Zé Disseu também, que tinha sido solto e está preso novamente lá. Também são presos políticos. Deputado, antes da gente falar de um outro assunto aqui, que está na ordem do dia, que o senhor até já falou aqui em passant, que é a reforma da Previdência, ainda tem várias pessoas aqui reforçando. Moro mentiu, tem também pessoas continuando a perguntar aqui por que o Moro até agora não deu nenhuma, ele como ministro da Justiça e da Segurança Pública, não emitiu uma única palavra sobre a história da droga no avião da comitiva presidencial. E aqui tem mais gente perguntando e querendo saber sobre, será que tem gente que coloca aqui em dúvida de quem seria essa droga que estava no avião presidencial. Então, assim, para a gente fechar esse assunto e passar para o próximo, a gente poderia falar um pouquinho que está em vias de ser instalado no Senado a CPI das fake news nas eleições, que para apurar tudo isso, de que forma Bolsonaro foi eleito com tanta mentira, com tanto ataque aos adversários, e também está sendo coletado assinatura e no menor espaço de tempo. Pode ser que seja instalada a CPI para investigar o Moro, para investigar tudo isso que tem sido vazado e que virão mais coisas aí pelo site Intercept. Então, tudo indica que na terça-feira o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, vai ler o texto da CPI mista, é uma CPMI, terá representantes da Câmara e do Senado para investigar os fake news. E os fake news não vão só, essa investigação não é só
sobre a questão da eleição do Bolsonaro. É também porque tem muita gente, seja da Câmara, do Senado, que tem recebido ameaças. Inclusive, eu estava vendo hoje o presidente da Câmara, seus familiares, são mensagens que preocupam porque ameaçam a vida. Você nunca sabe se é uma ameaça só, se alguém pretende consumar. Então, querem também identificar as pessoas que atuam nas redes dessa maneira. Então, a CPMI é importante e nós certamente queremos ter participação nela com todos esses objetivos. Ver quem são essas pessoas que agem dessa maneira, que propagam ódio, intolerâncias, ameaças, e também ver esse processo fraudado que foi a eleição da chapa do Bolsonaro. Sobre a CPI da Lava Jato, nós estamos num processo de coleta de assinaturas. São necessárias 171 assinaturas aqui na Câmara e elas ainda nós não alcançamos esse número, mas vamos prosseguir. Sobre a reforma da Previdência que você falou, hoje não será lido o relatório com voto complementar do relator Samuel Moreira, vai ficar para a semana que vem. O importante é que as pessoas saibam que, mesmo que tenha havido mudanças, o núcleo principal da reforma se mantém. E qual é esse núcleo? Primeiro, são mais atingidos aqueles que estão no regime geral da Previdência, ou seja, o nosso INSS, aqueles que ganham no máximo até 2 salários mínimos. Toda a carga da reforma se concentra aí. Mas a matriz da reforma é a seguinte: retardar as aposentadorias, seja pela elevação da idade mínima, seja pelo tempo de contribuição, dificultar o acesso às aposentadorias, por uma série de critérios de acesso, e terceiro, reduzir o valor das aposentadorias, seja pelo esquema do cálculo, que agora, pelo projeto, pegaria todos os salários e não apenas os salários mais altos, então muda a regra de cálculo, e também para ter aposentadoria integral, não haverá apenas 20 anos de contribuição, mas 40 anos de contribuição. Esse resumo que eu fiz aqui foi declarado pelo secretário da Previdência durante uma reunião da Comissão de Finanças e Tributação. Não, isso não fui eu que estou inventando, foi dito por ele, e esse é o centro da reforma, e por isso a nossa bancada e os partidos do campo popular e da esquerda declaram voto contrário a essa reforma. E nós estamos fazendo todo o possível para que ela não seja aprovada e que, se ela for votada, que seja num prazo bem mais para o fim do ano e não agora. Para isso também é importante o papel, a participação das centrais sindicais, dos movimentos organizados, das frentes, para alertar a população do que está em jogo. Tem gente que acredita que, como está aposentado, não vai mais ser prejudicado. Pode ser prejudicado, sim, porque não há garantia de aumento real das aposentadorias. Nós conseguimos que não se desvinculasse do salário mínimo, mas isso não foi votado ainda no plenário. Então, os bancos, por exemplo, estão pressionando para que não aumente a contribuição social sobre o lucro líquido de 15% para 20%. Então, tem muita coisa ainda que pode ser modificada, né? De qualquer maneira, nós entendemos que, para cobrir déficits, não pode pensar só em corte, tem que pensar na receita, na arrecadação. E, para isso, é fundamental ter uma reforma tributária, que, aliás, deveria ter precedido qualquer tipo de reforma, principalmente essa reforma da Previdência. Existe aí uma queda, né, de braço, o Paulo Guedes querendo que se vote logo a toque de caixa, essa reforma da Previdência, mas a oposição, o PT principalmente, liderando aí essa oposição aqui na Câmara, tem conseguido retardar um pouquinho, quer dizer, já foi uma vitória não ler hoje esse adendo e ficar para a semana que vem. Tudo indica que não terá como esse texto sair da comissão especial ainda antes do recesso? Ou como é que o senhor está analisando essa... Eu quero dizer que não é só o PT, tem um conjunto de partidos, às vezes até os partidos de centro também, que têm contradições nos seus estados,
nas categorias profissionais que estão sendo atingidas. Então, tudo isso funciona para retardar a votação. E também o comportamento do Executivo em relação ao Parlamento. Essa semana mesmo saiu informação atribuída ao ministro Paulo Guedes, dizendo que aqui tinha um grande foco de corrupção. Máquina de corrupção, exato, né? Quer dizer, isso aí, o Bolsonaro, na questão das agências reguladoras, fala, estão pensando que eu vou ser rainha da Inglaterra. Tudo isso vai criando um clima muito ruim e as pessoas aproveitam também nessa hora para falar, não dá para continuar assim, então eu vou me manifestar em sentido contrário. Nos estados, professores, militares, trabalhadores rurais, tudo isso, todo esse pessoal é eleitor. E tem um recado que até na comissão chamei atenção para isso, quem está sendo algoz hoje, quem está impondo esses cortes, amanhã pode ser vítima. E vítima como? Primeiro nas suas cidades, porque com a reforma da Previdência e também a queda da economia, as economias dos pequenos municípios começam a entrar em crise. O desemprego chega mais fundo, o comércio fecha suas lojas. E esse é um tipo de vitimização de quem está votando. E o outro é na hora da eleição. Eu lembrei que o deputado Rogério Marinho, o ex-deputado Rogério Marinho, que foi o relator da reforma trabalhista, queria gerar mais empregos, ele está vendo que não gerou emprego nenhum, ao contrário, criou mais desemprego. Ele agora é um dos principais responsáveis pela reforma da Previdência, não se emendou, quer dizer, perdeu a eleição e agora reincide. Isso pode atingir outros também, e outras. Pois é, deputado. E assim, quando o senhor fala que prejudica todo mundo, essa reforma da Previdência, tem municípios brasileiros que a economia, o que gera emprego, o que gera consumo, é exatamente o dinheiro da aposentadoria, né? O volume de recursos que circula das aposentadorias é maior do que o fundo de participação dos municípios. Isso. Então, assim, é muito grave essas mudanças que querem fazer e só aqui a resistência no parlamento e do povo na rua é capaz de brecar ou de não deixar tirar tantos direitos, né, dos trabalhadores. Aí aqui a Luzia Mendes está dizendo aqui, ó, tem que fazer o impeachment do Bolsonaro antes que ele destrua a vida dos trabalhadores brasileiros. A Guinha Gui pede, acorda meu povo. Então, assim, a população está de olho, o parlamento está de olho e a gente vai encerrar aqui o ponto a ponto que o nosso tempo está chegando ao fim, com a palavra do deputado Rui Falcão, pedindo aí essa mobilização por Lula livre e essa mobilização contra a reforma da Previdência. Isso, esse movimento da população em defesa do Lula livre, de mais democracia e para que tudo isso que nós estamos denunciando aqui possa ser apurado. Então, até a próxima semana, obrigado aí por vocês terem interagido com a gente e, como nós terminamos sempre, Lula livre. Lula livre. Obrigada, deputado Rui Falcão. E você, se gostou, compartilhe, fale para os seus amigos e continue acompanhando a bancada do PT na Câmara pelo nosso Facebook, continue acompanhando a atuação do deputado Rui Falcão pela página dele também no Facebook. Bom dia.